Ei, você que está aqui no meu canal, muito obrigado primeiro de tudo por você estar seguindo um canal que é o primeiro vídeo. De algum tempo, eu tenho pensado muito sobre essa questão, antes desses vídeos explodirem com relação a esses jogos de azar, anúncios que estavam aí em todos os lugares, e vinha pensando muito a respeito de fazer um vídeo comentando sobre isso. E de repente veio esse vídeo que intensificou com os comentários as coisas, e agora depois de muito tempo Felipe Neto veio a responder, né? E por que da demora? O que tem a nos acrescentar, o que tem a falar? Não tenho nada contra o Felipe Neto, muito pelo contrário, tenho uma questão de admiração muito grande. Não sou novinho, não sou adolescente, e lembro muito bem quando o YouTube, né, começou a fazer parte da vida das pessoas, e eu comecei a consumir o YouTube e acompanhei o Felipe. Desde a época, não era um seguidor do canal dele, mas eu sabia sim, do que se tratava, e estava acompanhando esse fenômeno que era o YouTube em si. Acho que foi a pessoa que encontrou com muito mais velocidade uma forma de se comunicar através dessa nova rede, né? E os méritos são deles, né? Eu acho que ele realmente é uma pessoa muito brava nesse sentido, né? Muito digna de hoje estar vivendo uma situação que ele mesmo construiu. Mas e aí, será que dá pra gente classificar o Felipe como duas pessoas diferentes? Porque no Twitter, cá entre nós, é uma pessoa extremamente militante, é uma pessoa que dá sim voz e opiniões bem marcantes, muitas até importantes, de extrema relevância para o nosso país. Mas se a gente for analisar o Felipe no YouTube, trata-se da mesma pessoa? Por uma questão de marketing, uma questão de divisão entre pessoa física e pessoa jurídica, a gente precisa entender que os números indicam a ele com quem ele está falando. Na plataforma do Twitter, ele vai ter esse engajamento onde ele talvez possa ser o Felipe com um pouco mais de congruência, com que ele possa sim externar mais as opiniões dele, porque ele está falando talvez com um público que tenha talvez até perto da idade dele, né? Mas se a gente for analisar esses números na plataforma do YouTube, não. O Felipe fala para um público infantil. Não tem para onde correr. Isso é fato. A linguagem que ele utiliza, o tipo de brincadeiras que ele faz, tudo ali é voltado para um público infantil. Seria mera coincidência essa diferença de linguagem que ele utiliza para um canal e para outro, né, para uma plataforma e outra? Não. Ele sabe com quem ele está conversando. E é justamente por isso que eu quero conversar com você a questão do que ele vem falar da Blazer. Será que tem justificativa? Será que o que ele apresenta pra gente é palpável? Vamos tentar segurar o nosso pré-julgamento e vamos analisar. Porque a gente não está aqui para julgar a pessoa dele. A gente está aqui para analisar um fato, um contrato, uma decisão. Fazer anúncios para empresas de azar, jogos de azar, né? Principalmente quando você tem um público infantil, é ético? Vamos assistir. Pois é, acredite, eu também tenho edição. O silêncio do espertinho a respeito do escândalo da Blaze. Felipe Neto, meu irmão, você não tem vergonha, não? Tudo sobre a Blaze vai sendo revelado aos poucos. Tirar dinheiro dos pobres para dar aos influencers. Antes de começar, uma crítica aqui construtiva. Felipe, você falou que você tem edição. Mas vamos ser sinceros, você tem edição sim, você tem a equipe que você quiser montar, mas esse iniciozinho ficou ruim, hein? Poxa, até eu que trabalho sozinho consigo fazer uma edição melhor que isso, amigo. Poxa, mas isso aí é brincadeira, só para dar uma leveza. Vamos ver lá, vamos ouvir o que o Felipe tem a falar, que o assunto é sério e acho que a gente merece refletir sobre isso, porque não é uma crítica pessoal. A gente vai fazer uma crítica de ideias. Bora lá.
Eu pensei muito se era necessário vir aqui fazer esse vídeo. Eu imaginei, com a minha ignorância, que as pessoas veriam o claro interesse por trás dessa polêmica toda envolvendo a Blaze e qual é a real intenção de quem está fazendo isso. Mas como esse não foi o caso para a maioria das pessoas, e eu devo, óbvio, uma satisfação a quem me acompanha, para quem de fato está comigo, para quem de fato conhece meu trabalho, eu tô aqui para explicar para vocês alguns pontos fundamentais e vocês descobrirem que foram manipulados e caíram numa gigantesca trama de mentira. E antes Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui algumas coisas. Eu não gosto muito quando uma pessoa já começa com o discurso em dizer que, para mim, isso seria muito claro o quanto você estaria sendo manipulado. Eu acho que isso parte muito do pressuposto que a verdade vai vir de mim e eu pensei que você já soubesse. Embora possa parecer aí uma coisa um pouco óbvia, esse tipo de argumentação às vezes é ótimo para te levar a pensar que, inclusive, se você não concorda com o que ele está falando, é porque você não tem a informação, é porque você não sabe da verdade. Então, esse tipo de falácia é muito usado em vários tipos de argumentação tendenciosa. Então, assim, eu não sei o que você tem, Felipe, de verdade para dizer, mas eu acho o seguinte, você demorou esse tempo que foi considerado um tempo bem longo, principalmente para quem tem uma equipe muito grande e principalmente para quem não está fazendo um vídeo olhando para as câmeras e falando sem roteiro, né? Vamos ser sinceros que você está roteirizado. Então, para quem tem uma equipe grande como você tem, para quem esperou a poeira baixar para analisar todos os pontos, para chegar com os contrapontos e vir roteirizado, essa questão da espera do tempo não era porque você imaginava que o seu público fosse inteligente igual você e tivesse entendido o porquê por trás dessas críticas. Essa não é uma verdade. E não ficou legal você começar o vídeo dessa forma, né? Vamos continuar, tentar manter imparcialidade e ver o que tem a ser acrescentado. Mesmo de falar para vocês irem investigar quem é a pessoa por trás desses ataques, eu quero bater em cada argumento que foi apresentado. Sem ad hominem, sem mostrar a pessoa. Vamos... Isso que ele está falando é uma coisa muito importante. Eu acho que independente de quem esteja falando, isso é um tipo de argumentação de falácia muito utilizada. Ad hominem, que ele até comentou. Que o que acontece? É quando, ao invés de eu argumentar o que está sendo falado, primeiro eu parto para a descredibilização de quem me acusou, eu vou tentar encontrar coisas que eu não considero ética, ideias, tentar botar a pessoa assim abaixo do nível, porque logo, se aquela pessoa não merece respeito, carinho, admiração, logo o que ela está falando não merece ser ouvido. Eu não estou aqui para defender ninguém. Como eu disse no início do vídeo, eu já estava acompanhando esse movimento há muito tempo do número de influencers que estavam fazendo anúncios, não só para a Blaze, mas para todas as outras empresas que eu considero tudo mais ou menos farinha do mesmo saco, né? E eu já tinha interesse de fazer um vídeo a respeito. Pelo fato de eu não ter canal, pelo fato de eu não ser ninguém, eu não deixei, fui deixando, eu não fiz. Mas o que acontece? Você colocar essa situação, né, de dizer que descredibilizar a pessoa não é o caso. A gente não está falando da pessoa. A crítica que aconteceu e que eu estou aqui para debater com você são outras questões. Por que você, Felipe Neto, entrou nessa, onde todos nós sabemos de antemão que não existe empresas de jogos de azar que partem de uma boa conduta. E não é a questão do funcionamento da empresa. Vamos assistir, vamos comentar, porque eu tenho muita coisa para falar. De argumentos. Quais foram os argumentos contra mim, contra a Blaze e contra os influenciadores que divulgam? Primeiro, que a Blaze é fraude, que ela roubaria dinheiro dos pobres, que é um grande golpe orquestrado por uma empresa oculta. Segundo, quem é o dono da Blaze? A resposta dessa pergunta pode solucionar a crise do mundo.
Terceiro, eu ganho dinheiro com as perdas das pessoas no site da Blaze. E quarto, eu divulgo a Blaze como se fosse renda extra para as pessoas. Sim, eu vou responder nesse vídeo quem é o dono da Blaze. Bom, já aproveitou ali para dar o clickbait dele, porque isso é importante, afinal de contas, ele vive disso. É uma pessoa que vive dos views. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa a ser debatida nessa questão é muito simples, né? Se a Blaze é uma empresa de fraude, se é uma empresa assim ou assado, não é nem a questão maior. Porque eu vou falar como se eu estivesse falando para você, Felipe, porque essa crítica realmente é uma crítica pessoal e espero que seja construtiva, do fundo do meu coração, porque não é nada pessoal. Eu tenho certeza que você cresceu numa família legal, que você teve todo tipo de instrução, você estudou numa escola legal e posso garantir que você não escutou ninguém falar nada bem de cassinos, de jogos de azar. Me corrija se eu estiver mentindo, Felipe, porque talvez você tenha uma experiência muito legal com isso, algo que fuja, né, dos padrões normais da sociedade. Mas, de modo geral, as pessoas todas sabem que não se trata de uma empresa legal, que não se trata de uma empresa que está preocupada com as pessoas. E eu acho que você, como influencer, a primeira questão que você deveria considerar é: para quem eu me comunico? Quem é o meu público? Vale a pena eu oferecer um produto que eu sei que não causa bem às pessoas? A questão é essa. Se a empresa é uma fraude no sentido de que ela tem um algoritmo bugado, que ele usa inteligência artificial, que somente 20% das pessoas que fizerem aposta ali vão ganhar ou não, etc e tal, não interessa. Porque a gente já sabe que um cassino físico, ele já é feito para as pessoas perderem. E se a gente for ver por uma análise matemática, através da probabilidade, a probabilidade da pessoa, quando ela joga na roleta de ganhar, já vai ser a favor da casa. Entendeu? Então, assim, é uma questão matemática. Quantas pessoas jogam, se a probabilidade é sempre maior da casa ganhar, a casa sempre vai ter lucro. Só que nós estamos falando de cassinos online, nós não temos nem o cassino físico ali rolando. Tudo isso é feito através de um algoritmo, é feito de uma inteligência artificial. E como isso funciona? Você está entendendo? Eu não vou entrar nesse mérito de dizer que a Blaze é uma fraude ou não, mas só partindo pelo princípio mais básico em saber que o cassino físico já é feito para não dar lucro para quem está jogando, vale a pena você não considerar isso? Porque eu tenho certeza que você, quando aceita fazer um anúncio, né, você simplesmente não aceita assim de cara lavada. Você leva isso tudo para o seu departamento jurídico para conversar a respeito, certo? E o seu departamento jurídico, Felipe, ele é muito conhecido. Ele é conhecido por não ser composto por um advogado, mas por um time de advogados. Graças a você, ao seu mérito. Você hoje pode ostentar isso e talvez tenha até necessidade de ter isso. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que você deve sim estar armado para se proteger de tudo, porque eu acho que esse é o princípio da justiça. Quando a gente não deve uma coisa, a gente tem que ter o direito de jogar ali de igual para igual e tentar botar as coisas para funcionar. Talvez por você estar ali sempre da mídia, estar sempre no alto, você vai ser alvo de ataques de uma forma muito mais intensa. E eu até me sinto mal por estar aqui fazendo um ataque a você, talvez, mas não é um ataque. Você entende? Eu acho que talvez isso possa soar como um ataque, porque são tantas pessoas sempre em cima de você, que isso vai sim acabar sendo levado de uma forma pejorativa. Mas isso é muito mais do que isso. Porque eu acho que um ataque, muitas vezes, ele não precisa ter fundamento. Mas o que eu estou falando para você aqui é uma coisa de verdade. Você é um ser humano e eu acredito que você tem o seu papel de extrema importância nessa sociedade. Sabe? Você não pode desacreditar que todas as portas desse mundão maravilhoso foram abertas sem um porquê maior disso. Eu realmente acredito nessas coisas, sabe? Eu acredito que tudo é fruto de muito trabalho nosso, muito mérito nosso, mas sempre tem algo a mais, né? Que talvez a gente não vai entender nunca enquanto a gente estiver por aqui. Talvez a gente vai entender isso quando for tarde demais. Mas eu acredito sim nessa sua importância, nessa sua ênfase que é dado para tudo que você fala. E por que não usar isso para uma forma melhor? Então a questão
Eu não vou nem me pautar, eu não quero saber quem é o dono da Blaze, eu não quero saber se ela é uma fraude comprovada ou não. Porque você demorou esse tempo todo para responder, Felipe, porque você estava vendo embasamento jurídico. Talvez todas as argumentações que você veja no vídeo sejam baseadas em achismo. E isso perante a justiça não tem valor nenhum. E você sabe disso. Você sabe que achismo não é prova. Mas existem alguns achismos que eles são reais. Talvez essas provas não existam porque nunca teve ali nenhuma investigação oficial da Polícia Federal ou coisas do tipo. Porque é uma empresa que não é legal. Ela encontrou brechas na legislação para funcionar no Brasil. Logo, uma empresa que encontra brechas, você não pode achar que é uma empresa que parte de um bom princípio. Você concorda comigo? Acho que não tem para onde a gente fugir, né? Dizer que essas empresas elas têm o interesse que sejam legalizadas, claro que elas têm o interesse que sejam legalizadas, porque elas estão loucas para continuar nesse tipo de atividade. Agora, dizer que elas estão querendo que sejam legalizadas porque elas gostam de trabalhar na legalidade, não, elas gostam do lucro. Isso é fato, né? Então, esse argumento que você falou, se ela trabalha na legalidade, quem é o dono do Blaze, etc e tal, para mim, no primeiro momento, não vem interessar em nada. E também não estou interessado em quem fez o vídeo, né? A minha questão é outra, minha questão é ética. Para você, somente. Bora assistir o vídeo, porque esse vídeo já é longo e eu falo demais. Mas antes, eu quero pedir para você que não conhece o meu trabalho, que simplesmente acreditou nessas mentiras e caiu aqui de paraquedas para ouvir a minha explicação, você se inscreva, que você deixe seu like e que você passe a acompanhar o meu trabalho. É muito difícil você conseguir julgar alguém sem você ter uma real dimensão de quem é essa pessoa ou do que ela faz. Então, me dá o benefício da dúvida por uma semana. Acompanha meus vídeos por uma semana. E aí, tira as suas conclusões. Será que eu sou um influenciador do mal? Será que eu sou alguém que não deveria ser assistido? Me dá uma semana de teste. E depois de Felipe, eu vou ser sincero. Eu não acho que você é um cara do mal. Mas eu acho que quando você aceitou fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de campanha, ter esse tipo de anúncio, você sabia onde você estava pisando. Se tem uma coisa que eu admiro muito, é saber que você tem sim uma capacidade intelectual muito grande, você sabe muito bem do que você está fazendo, onde você quer chegar, e você não está sozinho, né? Onde houver dúvidas e incertezas, você vai estar questionando. Inclusive, você só faz esse tipo de anúncio porque você se respaldou juridicamente antes e teve certeza que você teria todas as possibilidades para também usar das brechas da lei, assim como o cassino, para se resguardar disso. Se você tivesse dúvida e talvez pudesse ser enquadrado em algum crime, alguma coisa, você não estaria fazendo esse tipo de anúncio. Porque se a perda de dinheiro fosse do seu bolso, isso não iria acontecer, né? Então, eu acho que é importante a gente observar isso. Eu não estou falando do seu conteúdo como um todo. Eu não estou fazendo como a grande maioria das pessoas fazem, em criticar você como um todo. Jamais. Eu acho que você tem público, você fala para quem quer te ouvir e as pessoas têm que filtrar isso, ok. Só que eu preciso também deixar bem claro que o seu público é sim composto pela grande maioria por menores de idade. Então esse filtro ele tem que ser considerado até a página 2. A partir dali a sua ética ela deve contar. E muito, e muito. É isso que eu estou te falando. Então eu não preciso assistir o seu vídeo por uma semana e acho que ninguém precisa para entender que você tenha coisas muito legais para passar talvez. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu acredito que você tem, sim, a sua missão aqui. Agora, eu não estou comentando disso. Eu estou comentando de uma atitude sua específica. Que ao invés de agora você vir a panos limpos tentar fazer a situação andar para melhor, você veio tentar enxugar gelo, né? É basicamente isso que eu vi até agora. Olha que eu não vi quase nada do vídeo. Mas você está tentando sair, né, se esquivar. E poxa vida, só não tem nada de maguila. Você nunca subiu num ringue para lutar. Você está se esquivando de quê? Vamos botar as cartas na mesa, vamos ser sinceros. Não tá legal assim.
semana me passa seu feedback. Primeira coisa, Blaze seria uma fraude, um golpe gigantesco para roubar dinheiro de pobre. Eu gostaria muito que alguém me apresentasse provas disso. Eu assisti a uns 30 vídeos diferentes de pessoas acusando a Blaze de coisas. Todos eles repetem as mesmas coisas. É como se houvesse realmente algo orquestrado, algo por trás, meio que manipulando e indicando o que as pessoas devem dizer. Mas em nenhum dos vídeos foi apresentada uma prova contundente de que há fraude dentro do site. Isso deveria ser muito fácil. Uma fraude é só você investigar. Não há. Pelo menos não nesses canais que fizeram essas denúncias. Pode ser que alguém tenha feito por aí. Eu não achei. Eu quero deixar muito claro que eu não tô aqui com procuração da Blaze para fazer publicidade e falar que o site é uma maravilha. Eu sou um garoto propaganda como de inúmeras outras coisas, como já fui ao longo da carreira inteira. Como vários influenciadores e youtubers, apresentadores são. E se algum dia eu descobrir que a Blaze comete fraude e rouba dinheiro das pessoas, eu vou ser o primeiro a cancelar o contrato, porque há prerrogativa legal no meu contrato para cancelamento, caso alguma coisa desse sentido seja descoberta. E virei aqui para avisar para todo mundo que isso é golpe. Mas... Gente, vamos ser sinceros aqui uma coisa. Que o influencer faz propaganda e vive disso, todo mundo está cansado de saber. Que a gente está cansado de ver influências que inclusive fazem mau uso disso, dessa influência, e escolhem muitas vezes um anunciante duvidoso e fazem aí sacanagem com quem está acompanhando ele. E a questão é exatamente essa. A questão é você ter essa responsabilidade de análise, porque eu acho que o que te faz ser uma referência, o que te faz ser um influencer, são as pessoas que te seguem. E quando você tem essas pessoas que te seguem, são fiéis a você, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Gente, eu não tenho ninguém que me segue, eu tô aqui fazendo um vídeo que eu não sei nem se eu vou ser assistido. Mas a questão não é essa, a questão é principalmente, eu acho que desde o 0 até os números catastróficos que a gente está falando quando a gente lida, né, do Felipe Neto, um super maxi mega influencer que tem relevância no mundo em termos de números, né? Não tem relevância no mundo porque as ideias dele são basicamente centradas no nosso povo brasileiro, né? É em português, então isso não vai ter nunca um acesso global, não vai ter nunca uma relevância global nesse sentido. Mas ele, qualquer coisa que ele escreva, ele vai ser número no Twitter a ponto de virar um trend topics, entendeu? Então isso é muito importante, a gente entender essa situação, que ele tem mais do que ninguém, mais do que a Joana Makeup, a fulana do it yourself, pessoas que estão começando e que talvez façam mau uso ali da escolha de algum anunciante ou outro, porque elas estão precisando do dinheiro e talvez elas façam vista grossa ali para aceitar determinados produtos. Mas o Felipe, a gente não está falando de alguém que tenha a conta atrasada. A gente não está falando de alguém que precisa assinar um contrato porque está numa situação econômica complicada, que tem contas para pagar, que não sabe se o canal vai continuar à frente ou não. A gente está falando de alguém que, graças a ele mesmo, ele venceu. Ele tem grana, ele está bem. E ao dizer sim para essas coisas, é como se ele não lembrasse de um passado dele. É como se ele não lembrasse que cada um que segue ele foi uma conquista. É como se ele ignorasse o percurso dele e hoje dissesse sim para o dinheiro. É aquela questão, quanto vale, né, a sua dignidade? Felipe, desculpa, essa é a minha opinião extremamente pessoal. Eu não queria que esse vídeo soasse uma coisa apelativa, uma coisa sinceramente esdrúxula no sentido de tentar ganhar a atenção de ninguém. Mas eu me senti muito comovido com toda a situação e isso só veio a piorar quando você veio com esse vídeo. Eu não acho que teve nenhum tipo de dor dentro do seu coração. Eu acho que você não entendeu em momento nenhum do que é essencialmente esse vídeo.
Não é sobre o Daniel Penin, né, que eu acho que é o sobrenome do rapaz que fez o vídeo, porque ele nem foi o primeiro a fazer esse vídeo. Existiram vários outros vídeos antes desse que foram silenciados. E não é sobre a empresa específica pelo qual você está fazendo anúncio. Não é se você para de fazer anúncio para essa empresa e começa a fazer para outra empresa de jogos de azar, tá tudo bem. Não é isso. A questão é maior. É quem é você, Felipe Neto. Quais são os seus valores éticos. O que você acredita, o que você tem para contribuir com esse mundão. Você tá entendendo, cara? A questão é essa. Tudo isso que você está falando para mim é baboseira. Eu não estou conseguindo entender onde você quer chegar com isso. É muito ruim quando a gente não entende a essência do problema. É muito ruim quando a gente tenta dissipar culpa a terceiros e tentar tirar essa responsabilidade da gente. É isso que você está fazendo, cara. Faz isso não. Você não está falando, entende assim, quando você está na mídia por uma questão polêmica, você não está falando para a sua bolha. A sua bolha não vai ter aquela faixa etária adolescente e jovem. Você está falando para uma sociedade. Perante a sociedade, eu venho sim a te julgar, embora não seja minha intenção, mas estou te julgando por um fato isolado, sem antecedentes, sem histórico, sem nada, estou julgando por isso que você decidiu fazer, por essa publicidade que você decidiu comprar e abraçar e defender agora, né, enxugar gelo, porque eu acho que está errado. A questão é essa, você não está falando para sua bolha. Talvez se você estivesse falando para sua bolha, esse roteiro aí que você fez está muito legal, mas eu acho que falando para fora da sua bolha, esse roteiro que você está fazendo tá soando uma ofensa muito grande. Porque, primeiro que eu acho que você não está se respeitando como pessoa. Eu acho que você não está valorizando o espaço que esse universo te ofereceu através da sua luta mesmo. Eu acho que é isso. Usa essa voz aí para uma luta maior. Quantas vezes eu já vi você usar essa voz por uma coisa maior? Quantas vezes eu já fiz você fazer uso da sua voz de uma forma belíssima. Mas aí que tá, né? Talvez eu não tenha vindo aqui também tirar meu chapéu para você e falar. Também tenho que reconhecer isso. Às vezes que eu concordei com você, eu não fiz vídeo. Mas agora que eu não estou concordando, eu estou aqui fazendo vídeo. Mas não significa que a gente deve abafar o que a discussão trouxe agora para o momento, né? Então isso é muito importante. E eu não estou vendo você em momento nenhum assumir nada de responsabilidade. E eu tenho um gatilho muito grande quando as pessoas se sentem sempre vítimas de tudo. Vítimas no sentido de não assumirem responsabilidade de nada. Atiram para todos os lados e dizem, eu fiz isso por isso. Enfim, é o que você está fazendo. Felipe, você é o Felipe, cara. Não precisa de dinheiro assim. O dinheiro, ele quando vem até você por um mérito seu, cara, eu jamais vou criticar. Agora, desse jeito, não. Não tá legal. Por favor, melhore seus argumentos, porque eu quero até o final desse vídeo concordar com você em alguma coisa. Porque eu, do fundo do meu coração, eu não tenho nada contra você pessoalmente. E eu espero que você me prove errado. Então vai lá, Felipe. Mas hoje, dia 9 de junho de 2023, enquanto eu gravo esse vídeo, nada relacionado a ser golpe ou fraude foi comprovado contra a Blaze. Meu objetivo aqui é defender a mim mesmo, não a empresa. Tudo que eu vou falar aqui serve pra Blaze, serve pra Esportes da Sorte, serve pra PixBet, serve pra Sporting Bet, serve pra tudo. Isso não é um vídeo publicitário. Quais foram os argumentos para dizer que a Blaze seria uma fraude? Primeiro, grandíssimo argumento. Ela não responde às pessoas no Reclame Aqui. Olha, sinceramente, quando eu vi que essa era a base de sustentação argumentativa para provar que alguma coisa é fraude, eu juro por Deus que eu quase saí gritando pela internet, vamos todo mundo processar e prender os donos da Uber, da Caixa Econômica Federal, da Claro, da Vivo. Galera, nenhuma empresa tem qualquer obrigação de responder a um site chamado Reclame Aqui. Ela pode fazer isso de boa fé, mas não fazer não significa absolutamente nada.
Eu discordo da estratégia da Blaze de ter parado de responder o Reclame Aqui. Eu discordo disso e falei pra eles. Não concordo, mas inúmeras outras empresas fazem exatamente a mesma coisa. A Uber tem dezenas de milhares de reclamações no Reclame Aqui com 0 respostas. A Vivo, dezena de milhares. Claro, dezena de milhares. Caixa Econômica Federal, dezenas de milhares. Instagram, Facebook, até a Samsung não responde ninguém. O que eu quero dizer com isso, galera, é que isso é meio óbvio. O Reclame Aqui, embora seja um site ótimo pra gente pegar referências, não é uma obrigação das empresas. E não é um indicativo de que alguém está cometendo fraude por não responder às pessoas por lá. A Blaze tem o seu próprio sistema de suporte, como outras empresas de aposta e cassino. Gente, acho que a coisa mais importante pra gente entender é o seguinte. A demora, Felipe, da sua resposta nesse vídeo veio justamente por isso. Você foi atrás de todas as argumentações, analisou tudo juridicamente, montou esse roteiro a ponto de chegar no óbvio. Nenhuma dessas reclamações que foram utilizadas ali na argumentação do vídeo são provas ou são coisas que podem ser usadas juridicamente. São fortes indicativos que merecem sim ser investigados e, através dos órgãos competentes, chegar a essas respostas. Mas, entretanto, porém, todavia, venho a dizer que uma empresa, quando ela não tem sede no Brasil e quando ela não cumpre com as obrigatoriedades, o Reclame Aqui eu nem conhecia. Eu moro fora do Brasil, já tem 20 anos, né? Não sou nenhum garotinho, né? Enfim, dá pra ver pelas minhas rugas. Mas assim, eu nem sabia da existência desse site. Quando eu saí do Brasil, não existia isso. E quando eu habitava no Brasil, quando eu estava por aí, eu tinha algum tipo de reclamação, algum tipo de problema para ser resolvido como consumidor, eu iria no Procon, eu iria procurar os direitos do consumidor. E para uma empresa que ela não atua no Brasil, será que eu poderia ir no Procon? Será que eu poderia abrir alguma reclamação? Eu acho que não, né, Felipe? Eu acho que esse tipo de possibilidade não existe, porque não é uma empresa que vai responder sobre as leis brasileiras. Você concorda comigo? Então eu acho que o Reclame Aqui, as pessoas que estão reclamando lá, são só pessoas que estão extremamente frustradas e querem jogar a merda no ventilador. Vai funcionar como uma espécie de review. Quando você quer comprar alguma coisa, algum produto, o que você faz? Você vai online e você tenta ver ali o que tem de informação a respeito daquele produto, para saber se é interessante ou não. Muitos reviews são comprados, muitos reviews são falsos e a gente não tem certeza de tudo. Mas eu acho que o Reclame Aqui, ele funciona mais como um indicativo não oficial, uma vez que essa empresa não atua sobre a legislação brasileira, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, vamos parar de usar combater essa argumentação não técnica que foi usada no vídeo e querer usar uma outra que não é técnica. A outra coisa, Felipe, é importante a gente entender uma coisa: nivelar por baixo. Essa técnica que você está usando, eu sou extremamente contra. Porque se a gente fosse nivelar por baixo, você já parou para pensar? O cara que entrou numa escola atirando e matou 20, então quer dizer que o cara que matou 2, ele é menos? Porque ele nem fez tanto assim, ele só matou 2 pessoas, o outro entrou atirando matando 20. Exemplo horrível, talvez o meu vídeo vai até ser marcado aqui, sair do ar, não vai ser indicado a ninguém. Já tenho 0 seguidores, né? E principalmente falando umas coisas dessas que o YouTube possivelmente vai censurar. Mas eu vou nivelar por baixo? Quer dizer então que já que alguém faz merda, eu posso também fazer? Não, desculpa. Não é assim. Eu não acho que alguma empresa tenha obrigatoriedade de responder ao site Reclame Aqui. Não sei qual é a legitimidade desse site no sentido de operacionalidade, o quão ele é conhecido no Brasil e qual a relevância dele. Porque assim como eu falei, quando eu saí do Brasil, esse site não existia. Para mim não é referência nenhuma, então eu não sei. Então eu só tenho que levar em consideração que esse é um site não oficial, onde as pessoas usam isso como uma ferramenta. E no caso da sua empresa, né, eu digo sua empresa porque você está abraçando ela com um carinho muito grande, né? Para mim, a forma como você está doído por ela, você responde como se fosse praticamente
alguém que faz parte, né, do grupo de acionistas, né, da empresa. Porque não teria porque, talvez como anunciante, você se comprometer tanto nessa enxugação de gelo. É essa a minha questão. Felipe, por favor, desce desse lugar que você está. Eu acho que às vezes é muito importante a gente tentar ser o mais claro possível e tentar agir simplesmente com um senso lógico. Não é legal anunciar uma empresa de jogos de azar. Se você sabe que as pessoas perdem, que essa é a lógica do negócio, das pessoas perderem, pra que você está passando pano? Você está feliz em saber que você está anunciando uma coisa onde as pessoas perdem dinheiro, onde principalmente seu público é composto de menor de idade? E outra coisa, para jogar nessas empresas é proibido menores de idade. Concordo com você. Que horas que essas empresas pedem a sua comprovação de identidade? É na hora do resgate do prêmio, não é? Caso você venha ganhar e tenha um dinheiro para receber, aí sim você tem que mandar os seus documentos, certo? No momento inicial, que uma criança entrou no site, usou o cartão dos pais e está jogando, algo é pedido a eles? Prova de identidade? De maioridade? Não, Felipe, não é pedido. Essas coisas são pedidas depois, na hora de um possível resgate, de um possível lucro. Que a gente sabe que a probabilidade desse lucro acontecer já vai ser bem remota, já vai ser quase inexistente. Agora, aí daqui a pouco, você vem me dizer que a gente também não ganha com a perda das pessoas. Indiretamente, sim, vocês ganham. Agora, se ganha efetivamente quando a pessoa usa um bônus, aquele código, né, que vocês, influencers, dão às pessoas para usarem, se você ganha efetivamente ali com a perda da pessoa ou não, eu não sei. Eu acho que isso é uma coisa que é um chute, né? A pessoa acusar isso é realmente um chute, porque primeiro o seu contrato ele vai ser sigiloso, né? Você, pela justiça, você não tem que apresentar provas que são contra você, né? Você não cria provas que são contra você. Então a pessoa que acusou, ela deveria provar isso, né? Perante a justiça é assim que funciona. Se eu te acuso, a prova é minha. Então nesse caso, é um chute muito grande a pessoa dizer isso. Cara, não vai ter como provar, ela não vai ter acesso ao seu contrato, né? Mas, entretanto, porém, todavia, é importante a gente entender o porquê que aqueles códigos são importantes. Primeiro, tem uma relevância muito grande para a empresa que anuncia em você saber que todos os milhões que ela investe no seu contrato está valendo a pena. Quantas pessoas estão efetivamente entrando ali seguindo as suas recomendações. Então isso tem um valor muito grande para você. Isso tem uma validação do seu potencial de conversão de vendas, conversão de cliques, né? Então só ali já é uma coisa muito importante. E segundo, essas empresas realmente tem uma coisa legal. Tipo, quando você usa esses códigos, não sei se é o seu caso, mas eu ouvi isso em alguns anúncios que eu observei, mas como eu falo, eu não presto atenção na empresa em si. Pode ser que eu esteja até misturando com alguma outra empresa, alguma outra coisa. Mas eu já vi anúncios que eram bem assim. Você entra lá, com o código do seu influencer, você vai dobrar a sua aposta. Ou seja, se você jogar 200, você vai fazer como se você estivesse apostando 400. E em outros casos é ainda melhor. É tipo, você ganha um bônus de 1.000. Então, tipo, você jogou 200 e aí você ganha mais 1.000. Então, aí você joga com 1.200. Só que isso, na verdade, é uma grande furada. Porque o que acontece? A pessoa ela só pode resgatar o prêmio dela assim que ela fizer de prêmio o dobro do que ela apostou. Então, ou seja, se a pessoa entra ali com 200, ela apostou 200 de dinheiro dela, ganhou um voucher ali de 1.200, o que acontece? Ela pode fazer o foguetinho dela subir ali até 2.399, que ela não vai conseguir resgatar o dinheiro dela. Então isso é ótimo para ali ela ficar naquela adrenalina ali, naquela dopamina, né, que chama, fingindo aquela sensação de jogo, deixando ela alucinada e ganha, perde, tal, mas dobrar mesmo para ela resgatar vira quase uma missão impossível. E a pessoa joga mais, isso e aquilo, e quando ela vê, ela já está perdida naquele jogo. Então, tipo assim,
São coisas, Felipe, que a gente precisa ser claro. Não tem como você continuar fazendo essa passação de pano. Eu acho que às vezes é mais fácil a gente ir pelo mais simples. Sabe quando tem aquele ditado que diz, né? A simplicidade é o último grau da sofisticação. Ao invés de você querer sofisticar no roteiro de explicações, seria mais fácil você ter ido pelo simples. Ter reconhecido que você não é nenhum bobinho, que você sabe dos riscos do jogo, que você talvez não tenha feito as melhores escolhas. E talvez ter poupado o seu público disso. Eu acho que faltou isso. Basicamente isso. De milhares. Caixa Econômica Federal, dezenas de milhares. Instagram, Facebook, até a Samsung não responde ninguém. O que eu quero dizer com isso, galera, é que isso é meio óbvio. O Reclame Aqui, embora seja um site ótimo pra gente pegar referências, não é uma obrigação das empresas. E não é um indicativo de que alguém está cometendo fraude por não responder as pessoas por lá. A Blaze tem o seu próprio sistema de suporte, como outras empresas de aposta e cassino. E esse sistema de suporte emprega pessoas e atende as pessoas. Eu, sinceramente, nunca utilizei o sistema da Blaze. Não estou aqui para dizer que é maravilhoso porque eu não conheço. O sistema de suporte deles eu nunca usei. Mas ele existe e as pessoas são respondidas. Então, primeiro argumento, riscado. Reclame Aqui não significa nada. Se a Blaze é fraude por causa do Reclame Aqui, olha, a gente vai ter que prender muito dono de empresa para isso. Felipe, olha só, eu acho que é importante a gente fazer uma ressalva aqui, né? Se a gente vai ter que prender muito dono de empresa por aí, não é a gente que diz, né? Quando é uma empresa que ela opera no Brasil e ela segue a legislação brasileira, se ela estiver não cumprindo com as responsabilidades dela como empresa, não se preocupe. Processos serão movidos, encaminhados para as pessoas responsáveis, a empresa irá responder e, se culpada ela for, ela irá pagar por isso. No caso da Blazer, Felipe, isso não vai acontecer, né? Então, se você diz que ela tem o próprio canal dela para responder, eu, assim, sem ter utilizado, eu arrisco um palpite. Se o que é público ela não está preocupado, o que é privado entre um e-mail e outro, eu acho que a preocupação tende a ser menor ainda. É só um palpite. Esse vídeo todo meu é só um palpite, porque eu não tenho ideia precisamente de nada. Porque tudo que eu estou falando aqui é uma questão ética que eu não concordo com as suas decisões. E em cima disso, está se alastrando muito, porque tudo está em cima do mesmo pilar. Se você acha assim, ok, Felipe, mas você, assim como eu, também acha, porque você não fez uso da plataforma e do sistema deles de atendimento para saber e poder dizer alguma coisa. E lembre-se, quando você faz uso dessas plataformas, as decisões finais são deles. Você não... Quantas vezes você já entrou em contato com alguma empresa, fez alguma reclamação e a resposta final deles você não achou que foi justa com você? Pois é. Essa é a resposta final? Não. Se você não concordou, você procura os seus direitos e vai fazer isso acontecer. No caso da Blazer, não tem como, né, Felipe? Aí fica complicado. Segundo argumento para dizer que seria uma fraude é que a empresa está em Curaçao, paraíso fiscal no Caribe, e que significa que tem empresa de fachada e tem laranja e não sei o que. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Praticamente todas as empresas que trabalham com cassino e aposta ficam em paraísos fiscais. Onde fica a Pixbet? Curaçao. Onde fica a sede da Esportes da Sorte? Curaçao. Onde fica a sede da Bodog? Antígua e Barbuda. Olha só, não é Curaçao, hein? Antígua e Barbuda, é pertinho. E a lista é interminável. Isso também não é indicativo de fraude. Não é indicativo de fraude, não é indicativo de fraude. É indicativo de uma malandragem, de uma arquitetação jurídica que essas empresas fazem através dessa abertura de empresas em países que permitem isso. Mas assim, não são empresas que nascem de uma intenção. É tipo, qual é a filosofia da empresa? Qual é a missão da empresa? Vocês já leram as missões das empresas, né? Essas coisas quando a empresa abre, o que ela pretende fazer? De um cassino. Não existe isso, né, gente?
Não é uma empresa que tem uma missão, não é uma empresa que está preocupada com o próximo, não é uma empresa que vem trazer aí algo de inovador para a sociedade, algo benéfico. Não, o interesse dela, a missão dela é enriquecer ao máximo os proprietários e, se necessário for, ferrar ao máximo com os outros, assim será. Né? Estou falando isso de modo geral, são todas essas empresas que ficam nesses lugares, que são abertos assim à aposta, inclusive empresas que nascem com essa finalidade de esconder, ocultar proprietários dentro dela, através de uma arquitetação de donos de empresas, são donos de empresas, não nasce não nasce do colinho da mamãe, não nasce do amorzinho, não nasce da boa vontade, não nasce da solidariedade, não nasce do amor por você e carinho pelo seu dinheiro. Não, Felipe, não é. Então, só o fato de você aceitar fazer publicidade para uma empresa que está ali naquele emaranhado louco de um que amarra no outro, né? Desculpa, aí já mostra muita coisa. Né? Porque se você quer esconder alguma coisa, é porque bonito não tá. Você concorda comigo? Não, né? Possivelmente não. Como você está fazendo a sua argumentação toda, passando pano aí, acho que você não vai concordar. Então tá, Felipe. Então mais uma vez a gente vai usar o mesmo processo de nivelagem, né? Vão nivelar por baixo. Então tá bom. Todas as outras empresas. Mas lembre-se que esse vídeo aqui, desde o início eu tô falando que eu não tô criticando uma empresa. Eu critico todas que usam desse mesmo mecanismo, que lucram com a infelicidade dos outros, tá? Inclusive, Felipe, é por isso que eu tô comentando, porque eu acho que você faz parte destes que estão lucrando com a infelicidade dos outros. E você, amigão, do fundo do coração, você não precisa. Você não precisa. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Praticamente todos os sites de cassino e aposta seriam fraudes, golpes. Isso não é verdade. E deixa eu mostrar um número muito importante do Reclame Aqui, que serve pra gente ver como realmente não se trata de uma fraude. No grande vídeo de denúncia que foi feito, meu Deus, é mostrado que tem 6.000 e poucas reclamações contra a Blaze no Reclame Aqui nos últimos 6 meses inteiros. No mesmo vídeo, é mostrado que a Blaze tem 41,3 milhões de acessos por mês. Por mês. A matemática não tá batendo muito, né? Se você tem 42 milhões de acessos por mês, vamos imaginar um cenário onde 5 milhões de pessoas estão jogando. Deve ser bem mais. Vamos imaginar 5 milhões, que estão gerando 42 milhões de acessos. Se a Blaze tem, em média, 5 milhões de pessoas jogando por mês no site, e a gente vai ter uma média de 1.000 reclamações por mês, né? Porque foram 6.000 reclamações nos últimos 6 meses, esse número significa 0,02% dos jogadores. Eu, antes mesmo dele fazer essa refutação aqui, que para mim é bem baixa, eu já tinha falado. Eu não sabia sequer da existência desse site. Esse site não é nenhum órgão oficial para reclamação de um consumidor que se sente lesado. No Procon, tenho certeza que se você... Tenho certeza sim, é o achismo, eu não pesquisei, tá, gente? Eu tô falando assim, mas eu tenho certeza. Porque no Procon são as empresas que seguem a legislação brasileira. Logo, uma empresa que não está situada no Brasil e não responde pelas leis brasileiras, o Procon não adianta de nada. Eu digo isso num achismo quase certeza, porque, por exemplo, é como eu, moro fora, moro na Europa. Se alguma coisa acontecer comigo aqui e eu for no Procon e reclamar, nada vai acontecer, eu não vou nem poder abrir a reclamação. Então, Felipe, você está falando de uma coisa que não é uma obrigação das pessoas abrirem reclamação ali. Vamos ver num órgão oficial, onde as pessoas podem lutar pelos direitos dela, para o que é que temos de números oficiais. A gente está falando ali de algo jogado ao vento. Porque se eu me sinto lesado com uma empresa, não significa que eu vou necessariamente ir num site aleatório para fazer meu review. Muita gente não faz isso. Muita gente sente vergonha
de dizer que foi vítima de um tipo de coisa dessa. Porque tem pessoas que fazem bullying ainda para dizer, culpa é tua, é otário, idiota, que não sabe que site de jogos de azar são feitos para você perder. Coisa que todo mundo sabe, né, Felipe? Só você que não. Tá aí defendendo ainda. Então é isso, Felipe. Os números são baixos, mas não é um órgão oficial, né? Então, me ajuda a te ajudar, cara, de verdade. Eu quero estar do seu lado, eu não tenho nada contra você. Mas, assim, esse assunto e essas suas argumentações são ruins demais. Que jogam todos os meses na Blaze. Ainda que fosse só 1 milhão de jogadores na Blaze, só tem 1 milhão de pessoas jogando. Aquelas 1.000 reclamações por mês representariam 0,1% dos jogadores. Isso significa que 99,9% das pessoas que jogam na Blaze não se sentiram lesadas, isso imaginando só 1 milhão. Quando alguma coisa é golpe, é fraude escancarada, você vai ver uma massa de gente indo reclamar. Agora, para qualquer empresa que tenha milhões de clientes, sempre vai existir um percentual de reclamações. Sempre vai ter um percentual de pessoas que se sentiram lesadas. Sempre até vão ter pessoas que foram de fato lesadas, porque nenhum sistema é perfeito. Mas o que a gente sabe, analisando as reclamações do Reclame Aqui e de outras no suporte da Blaze, é que a esmagadora maioria dessas reclamações são pessoas reivindicando coisas erradas. Pessoas que não leem a política do site antes de depositar o dinheiro. Pessoas, principalmente, que estão tentando resgatar o bônus. Ou seja, ela vai lá, cria uma conta na Blaze, coloca o... Aí, vou ser sincero, passo número 0. Eu acho que você generalizar dessa forma, Felipe, é como se você não tivesse ido lá. Eu vi o tipo de reclamação que eu vejo lá. E o tipo de reclamação, na maioria das vezes, está com relação ao site que faz o ganho e congela a tela, contas onde foram solicitados documentos e as pessoas mandam um documento, depois eles pedem outros documentos, depois dizem que não tá ok, depois falam que fizeram a transferência nunca chega, depois a pessoa acessa a conta dela que tinha um valor a ser resgatado, depois está sem dinheiro nenhum a ser resgatado. Essa, para mim, a minha observação, foram as maiores reclamações. Eu não vi nada de pessoas tentando resgatar bônus, né? Eu não observei nada referente a bônus. Então, eu acho que é muito importante a gente saber disso. E aí, me faço a pergunta, Felipe, você está sendo neutro nos seus comentários? O que está te levando a ser tão envolvido com essa empresa? Porque a ponto de dizer e desvalorizar as reclamações, eu acho que você não sentiu a dor até agora de estar fazendo o tipo de anúncio que você está fazendo, influenciando o seu público com isso, e ainda está dizendo que as reclamações, na maioria esmagadora, são sem razão. Que pode ser que exista um ou outro ali com razão. Cara, você está querendo dizer que menos 1% de pessoas estão reclamando, que logo todos os 99% das pessoas estão felizes com o que aconteceu? Que elas saíram de lá vitoriosas? Você sabe que não, Felipe. As pessoas entraram lá para perder. E isso é um tipo de fraude. Quando principalmente as pessoas mostram, não estou falando de você especificamente, tá? Eu estou falando de todos que estão nessa campanha, ou eles fazem anúncios de formas diferentes. Mas quantos jogaram lá e mostraram, simularam lá que estavam ganhando, que botaram e saíram com não sei quantos mil? Isso é horrível, Felipe. Isso é horrível. Então não tem como dizer que, através de um órgão não oficial, dizer que as reclamações são baixas e que a empresa oficialmente atende muito bem no privado escondido. Ai, não, por favor, Felipe. Primeiro depósito, ganha um bônus para poder gastar no site, aposta esse bônus, ganha... Eu falei desse bônus, né? Eu já falei desse bônus. Esse bônus é a melhor coisa que pode acontecer. Através desse bônus, você simplesmente fode com a pessoa. Porque literalmente você coloca os números muito mais altos, a pessoa entrou ali com uma aposta, porque eles colocam um valor mínimo de aposta, acho que é 100 ou 200. A pessoa aposta ali o valor mínimo e ganha aquele 1.000 a mais. E aí o jogo começa a brincar com números altos na cabeça dela. Para quem apostou 100 e os números estão chegando em 2.000, 1.800, não sei o que, são números que mexem com a fantasia dela.
Porque muita gente entra ali para jogar um dinheiro que ela não consegue pagar a conta atrasada dela de energia, que ela não tá conseguindo pagar a conta dela de luz, e ela pega aquele dinheiro que tá faltando para jogar, para tentar completar. E aí ela ganha mais 1.000 em cima daquilo. Aí ela vê que ela tem a possibilidade de ganhar. Deu 1.800 na primeira rodada. Ai, deu 1.000. Ai, meu Deus, deu 2.100. Ah, eu vou jogar de novo, vai cair pra 1.500. Aí depois fica nesse jogo, ela fica louca na cabeça dela, até que ela precisa botar o dinheiro dela pra jogar mais. E aí ela vai jogando mais, porque ela quase ganhou da outra vez. E eram números altos, porque valia-se de um valor bônus. E esse bônus serve para quê? Só para deixar os números grandes na sua fantasia. Só para fazer você imaginar o que você vai pagar com aquela bolada. Mas o dinheiro só é resgatado quando você duplica o valor da sua aposta. E esse bônus, ele é incluído no valor da sua aposta. Então você só pode resgatar ali o dinheiro se você fizer o dobro. Do contrário, você vai ficar brincando com aquilo ali, botando mais dinheiro e se fuder. Muito dificilmente o foguetinho vai dobrar o valor que você colocou. Muito dificilmente. E esse é o grande problema. Então, tenta sacar. Quando ela tenta sacar, o sistema bloqueia e avisa. Você usou o seu bônus para jogar. As vitórias com dinheiro de bônus não são sacáveis, porque é um dinheiro que a Blaze te deu para experimentar o site. Você... Não foi para experimentar, Felipe. Foi para ativar o que a gente chama de dopamina. Foi para ativar o seu corpo e te deixar naquele modus jogatina, que é o que a cocaína faz, Felipe. É isso. Esse bônus, ele não foi feito para te deixar rico. Nenhum negócio foi montado para te deixar rico. Foi só feito para você ficar ali, ó, imaginando que você vai sair dali com a sua conta de água e luz paga. E não vai, né, Felipe? Então não dá para sacar esse dinheiro, né? Eles são só números para brincar com a sua fantasia, né? Só para isso. Perder, poder continuar com seu dinheiro. Essa é a maioria esmagadora das reclamações. Pessoas tentando sacar o bônus. Sem falar em várias outras coisas erradas nas reivindicações das pessoas. Por exemplo, enquanto eu gravava esse vídeo, eu recebi uma mensagem de um rapaz falando que é muito meu fã, mas a Blaze realmente me roubou. E aí descreveu como ele apostou, ganhou e não conseguiu sacar. Quando eu entrei no perfil desse rapaz, eu constatei que ele tinha 17 anos. Você não pode jogar na Blaze se for menor de... Você não pode jogar. Mas aí entram dois aspectos. Um que eu já falei aqui, que eu vou fazer questão de repetir. Vai ficar longo esse vídeo, vai ficar repetitivo, mas eu acho que é importante. Primeiro, vai jogar? Não te pedem documento nenhum, você não tem uma análise, você não tem nada, como eles fazem na hora de sacar o dinheiro. Na hora de sacar o dinheiro, eles vão pedir documento até do seu cachorro. Aí você fala, ai, não tem um cachorro. Eles vão falar, então não tem como te dar o dinheiro. Porque se você não leu as 3.975 páginas de contrato virtual que você assinou, dizia que você precisa ter um cachorro macho de pintinhas pretas e brancas. Senão você não consegue resgatar. Brincadeiras à parte, é cheio de procotó. Porém, na hora que você vai botar o dinheiro e vai jogar, não. Você pode botar dinheiro sim, você pode jogar sim. Você tem 15, você tem 16, você tem 17, não é problema não. O que importa é se o seu dinheiro, se o seu cartão vai efetuar a transação. Se a transação foi efetuada, parabéns, pode jogar. Agora, a prova da idade é depois. Aí o que acontece? A pessoa jogou com o cartão do pai, cartão da tia, não sei o quê, e por um milagre divino ganhou, que é muito raro, aí ela vai tentar resgatar o dinheiro, aí vem esse problema e fala assim, não, você é menor de idade, você não pode. Mas vai devolver o dinheiro da pessoa, pelo menos, a transação inicial? Não, também não vai. Então fica aquele impasse, e a pessoa também não pode falar com os pais. Por que não pode falar com os pais? Porque fez um uso indevido do cartão. Você tá entendendo a bola de neve? Então é muito engraçado isso, né? A pessoa, ela quer cobrar uma coisa que ela teria a obrigação, se fosse pela legislação brasileira, tá? Se fosse uma coisa legal, como eles querem dizer que é, né? Uma coisa que faz entre as linhas, não estão cumprindo uma coisa básica. A legislação brasileira diz que qualquer coisa para menor de idade que não pode ser vendido para menor de idade, deve haver uma prova.
né, da maioridade da pessoa. É assim num clube, é assim na venda de bebida, é assim na venda de cigarro, é assim na entrada de cassino? Não, por quê? Porque não segue a legislação, porque não é legal. Mas eles querem dizer que não é contra a lei. Lógico que é. Não é e não é. É o quê? É num buraco, é no meiozinho, é no beco escuro. Ou tudo que é no beco escuro, amigo, não é legal. Não vai nessa onda. E Felipe, não vem nessa de dizer. E outra coisa, você faz anúncio para pessoas que são menores de idade. O que mais acontece quando a gente vê anúncio de livros, de vídeos que diz que é proibido para menores de idade? Existe o interesse ainda maior das pessoas de menor idade para comprar. Existe esse interesse, porque primeiro isso faz parte do desafio da molecada, de querer se sentir adulto e ter acesso a algo que em teoria eles não poderiam. Então é praticamente você aguçar ali, ó, é a psicologia reversa, Felipe. Você fala com criança, não pode ir ali. A criança quer ir. O adolescente, o pré-adolescente é basicamente a mesma coisa. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, dizer que é assim que as coisas funcionam, que o menino estava errado. Não, Felipe, errado estava você que fez anúncio para ele que é menor de idade. Aí você fala, eu não tenho como controlar se o meu público é maior ou menor de idade. Tem sim, Felipe, pelas suas estatísticas do seu canal. A maioridade do seu público é composta quase majoritariamente por pessoas menores de idade. Isso é fato. Então não é ético. Não é você querer questionar o menino que tá jogando e é menor de idade. Mas eu questiono a você, influencer, pessoa do bem, de família, com dinheiro e que não precisa fazer isso. É a você que eu quero questionar. Não é a ele. Porque igual ele existem vários outros. Poxa, Felipe, até ele que confiou em você quando comprou o seu anúncio, confiou em você quando foi reclamar, aí você ainda deu nele de novo. É assim que eu me sentiria. Porque ele confia em você. Mas, enfim. Então, quando você vai, de fato, analisar o que as pessoas estão reivindicando, aquelas pouquíssimas reclamações que tem no Reclame Aqui em relação à quantidade de gente que joga, ainda assim, a esmagadora maioria é de reivindicação errada. Não estou dizendo que todas estão erradas, mas a grande maioria está. E o terceiro e último argumento para dizer que a Blaze é fraude e golpe é que a Blaze teria um robô dentro dos jogos que garantiria com 100% de certeza que você vai perder seu dinheiro. Ah, agora eu entendi! Felipe, vamos lá. Mais uma vez, a mesma questão. A demora do seu vídeo foi justamente por isso, embasamento jurídico. Se alguém fez essa afirmação, também foi uma informação infeliz. Não existe como fazer essa verificação sem que um órgão competente analise a questão do software da empresa dos jogos de cassino online. O que acontece é que existem várias empresas especializadas nisso e que, inclusive, você escolhe ali o percentual de ganho e o percentual de perda. Isso existe. Né? Não estou questionando a possibilidade disso existir ou não. Existe. Por exemplo, para minha empresa mesmo, que eu tinha contato com o cliente através do WhatsApp, eu mesmo disponibilizava para os meus clientes uma espécie de joguinho de roleta. O que acontece? Nessa roleta, eu escolhia quem ia ganhar e ia perder? Não. Eu não escolhia quem ia ganhar, quem ia perder. Só que eu determinava para o meu robozinho simplíssimo, que existia dentro do negócio de mensagem, o percentual de ganho para 10% de desconto, o percentual de ganho para 20% de desconto e o percentual de ganho para 40% de desconto. E eu podia colocar lá exatamente o valor que eu queria. 5%, 10% das pessoas e 80% iriam perder. Se existe, Felipe, esse tipo de mecanismo para as coisas mais simples, bom, não é hora da gente em 2023, né, dizer que isso não é uma prática que existe. Existem, inclusive, as empresas que fazem os softwares para essas empresas de cassino online, são poucas empresas especializadas nisso, né? E que existe. Agora, tem como a gente afirmar especificamente como opera a Blaze? Não tem como garantir isso. Uma investigação deve ser feita, né? Então, assim, você querer dizer que
que isso é mentira, tal, não sei o que, e usar isso a seu favor também. Ai, Felipe, ó, eu tô falando sincero, esse vídeo tá ficando muito longo e até agora você não me deu nenhuma justificativa plausível. Eu vou acabar encerrando, hein? Vou ser sincero. Ô pai, ô meu Deus, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, pelo amor de Deus. Primeiro lugar, é mentira. Aqui a gente começa a nossa teia de mentiras. Que a Blaze tem um robô instalado nos jogos pra tirar teu dinheiro é mentira. E isso é muito fácil de ser constatado. Nenhum cassino precisa disso. Galera, cassino é feito pra dar lucro. Cassino é feito pra você perder o seu dinheiro. Bom, eu acho que só essa frase já diz muito o meu questionamento ético até aqui. Cassino foi feito para você perder. Esse é o ponto, Felipe, que eu desde o início venho comentando aqui e eu venho questionando. É porque você resolveu colocar a todos que têm carinho, respeito e admiração por você nesse balaio de gato, a ouvir as suas publicidades e a trazer boas informações de algo que foi feito para as pessoas perderem dinheiro. Eu vou ser sincero, eu não quero assistir mais. Tá longo esse vídeo. A vida é cheia de altos e baixos. E eu queria muito ver você, Felipe, ainda voltando para desdizer tudo isso que você disse. Eu de verdade mesmo, assim, espero muito que isso aconteça, porque eu não acredito que seja possível alguém que tem tanto igual você tem, e não é desdenhando, não é invejando, não é tirando o seu mérito, em hipótese nenhuma sobre isso. É simplesmente querendo que você olhe com os mesmos bons olhos que eu estou olhando as suas conquistas. Em dizer, eu não acredito que você, uma pessoa tão próspera, usa de tudo isso para ganhar dinheiro em cima de quem está perdendo. Não fui eu que disse, Felipe. Você mesmo disse isso. E é por isso que eu quero encerrar esse vídeo aqui. Eu acho que contra fatos não há argumento. Eu espero que esse mundo dê voltas, espero que você venha aqui dizer o que você disse, que eu acho que não ficou legal. Eu acho que... Deixa eu até tirar esse fone, que eu não vou ver mais esse vídeo. Eu acho que você teve tudo para vir aqui agora e dizer para as pessoas que te colocaram aí onde você está, valorizar elas e dizer tudo o que você disse. Mas não, tá aí, passando pano, enxugando. E é por isso que eu acho que essa lei deve ser revista o quanto antes, mas não, Felipe, da forma como você já andou tweetando. Que essa lei tem que ser revista para que cassinos possam operar no Brasil. Não, Felipe. Eu espero que a sociedade se una justamente pelo contrário, porque isso será para o bem de poucos, caso aconteça. Poucos vão continuar ganhando milhões e fudendo com a vida de famílias e mais famílias, pessoas e mais pessoas. Então, a gente não pode aprovar uma coisa que não seja um interesse legítimo da nossa população, do nosso povo brasileiro. Então, eu acho que a resposta a isso deve ser não aos cassinos online, não aos cassinos, não à legalização dos cassinos. E uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, sabe? Meu pai é servidor público, minha mãe sempre foi empresária, eu sempre tive acesso a muita coisa desde pequeno, graças a Deus nunca me faltou nada. Mas às vezes eu ia nas festas dos colegas do meu pai, né, que trabalhavam para o Estado, coisas do tipo, e eu vi pessoas que tinham entrado na empresa e de repente estavam ganhando departamentos de gerência, isso e aquilo, iam crescendo e tinham casas maravilhosas, e eu questionava meu pai. Não, mas por quê? Meu pai fala, não, porque eu não estou disposto a fazer qualquer coisa. E uma vez eu vi ele largando tudo. E ele me falou que era porque eles estavam chegando no preço dele. E meu pai largou tudo para não fazer com que aquele preço
fizesse a ética e a moral dele mudar. Então, eu tenho isso muito dentro de mim, sabe? E eu morando esse tempo todo fora, trabalhando como fotógrafo, como jornalista, eu conheci muita gente que eu posso dizer que não são milionários, que são bilionários. E eu aprendi muito de perto o quanto fortunas não significam felicidade. Muito pelo contrário, quanto mais você tem, mais difícil é você ser feliz. E principalmente por isso, porque muitos perdem valores éticos. E Felipe, eu espero que você seja um cara muito feliz, que você possa usufruir de tudo isso que a vida te deu. Mas que mais do que isso, esses valores éticos não saiam de você. Ainda há tempo de repensar algumas coisas. E no fundo do coração, eu acredito em você.